Cumprimentando a todos, agradeço à Associação Médica, em especial a professora Karina Alvarenga, pela oportunidade dessa apresentação. E como nosso prazer é curto, já vamos lá nos nossos slides. Trazemos aqui os logotipos de Associação Médica de Patos de Minas e Unipam. Classificação e fisiopatologia da dor, não há conflito de interesse desse apresentador. Temos uma longa história de uso de medicamentos, né, na civilização, né, humana, e sabemos que a medicina evoluiu com curto tempo, né, nas últimas, talvez 1,5 século, para conseguir entender o efeito dessas substâncias. É claro que eram usadas de forma empírica, e aí tem duas que se destacam, né, o ópio e a casca do salgueiro, que já eram usados sem conhecer nada de laboratório, de moléculas de forma profunda, né? A dor é uma experiência sensorial e emocional de caráter desagradável provocada por lesão tecidual, né? Tissular ou tecidual, ou algo que esteja relacionado, que seja atribuído a tal, como tal. Fisiologicamente funciona como um sinal de alerta e é importantíssima. Quem não sente dor por algum motivo genético, como a formação de canais, por exemplo, os canais dependentes de voltagem de sódio, por exemplo, não sentem dor e tem um sério problema por isso, né? Não tem alerta da dor para ajudá-lo. Também é entendida como algo que a pessoa sente, diz que está sentindo e dura enquanto ele disser que está sentindo. Quer dizer, isso significa o quê? Que a dor é uma experiência própria do indivíduo que não tem como ser provada e demonstrada ao outro, nem por nenhum meio objetivo. E isso é um problema. Isso traz circunstâncias onde pode haver uma informação errada, uma informação não verídica, que a dor existe, né? E está relacionado com o estado de consciência. É importante lembrar desse estado de consciência quando pesquisadores estimularam a formação reticular de felinos, né, localizada no mesencéfalo, e o eletroencéfalo de gatos adormecidos modificava para estado de alerta e os gatos também acordavam. Então eles viram que deram um nome, né, como porteiro da consciência, centelha da mente, pântano neural. Então a substância ativadora reticular ascendente foi descoberta por acaso, e aí você viu que havia uma importância muito grande na relação de ativar o córtex cerebral e manter o estado de consciência por essa substância, né, e pelos feixes neurais que passam por ela, e por onde seguem estímulos, que podem também ser filtrados, inclusive, né, alguns estímulos sensoriais ascendentes podem ser filtrados aí, até chegar no córtex cerebral. Tá aí um esquema da SARA, né? Não é o assunto de hoje, só para pontuar que tem muito a ver com o que nós vamos falar em relação à dor. O estado de consciência, né, da SARA tem neurônios internunciais curtos, neurônios que se comunicam neurônio com neurônio, e é muito importante, e tem tanto efeito em via ascendente até ao córtex cerebral, quanto também vias descendentes que vão até a medula, e também tem algo a ver com como ocorre com a dor. Então, inicialmente, a gente enxerga a dor como aguda e crônica, a aguda que iniciou há pouco tempo, a crônica que dura mais tempo, mais de 12 semanas, por exemplo. Mas isso aí tem muito algo a ver com a utilidade que a dor tem para nós. E a dor crônica já não é tão útil assim quanto é a dor aguda. A dor crônica pode ser até entendida como uma doença ela mesma, porque ela causa um desconforto muito grande e ela já não serve mais como sinal de alerta, tanto quanto a dor aguda, e às vezes o que a gente precisa fazer com ela é ficar livre dela, é desligar, é desativar essa dor. E ela pode comprometer, do ponto de vista emocional, até levando à incapacidade física e mental quando atinge um órgão, um segmento ou um membro. É tão complicado entender a dor que existem várias escalas, né, para poder tentar se estimar o valor de uma dor, né, e tanto do ponto de vista da escala analógica, a numérica de 0 a 10, a escala qualitativa, a pessoa expressar qual a qualidade da sua dor, tanto o tamanho da sua dor. Pela face, quando a pessoa não se manifesta, não escreve, não explica, pela face a gente pode estimar então a dor dessa pessoa. E além de temporalmente falando de dor aguda e crônica, a gente pode ainda classificá-la
ela como uma dor relacionada à nocicepção, que está em estímulos a partir de nociceptores e receptores, né, específicos da dor, ou a dor neuropática, que não parte daí, mas parte de uma lesão do sistema de transmissão, talvez, né, ou da parte do sistema nervoso somatosensitivo, mas não da extremidade dele. Ainda pode ser classificada do ponto de vista topográfico, né? Então a dor somática ou visceral e a somática dividida nessas aí, em vários segmentos do corpo. É interessante porque essa dor visceral é uma das que mais nos confunde e pode ser referida, pode ser irradiada e nos coloca em situação difícil na hora de avaliar o paciente, na hora de avaliar a dor de um paciente. Nós temos que ficar atento à intensidade, distribuição da dor, o comportamento que o paciente tem diante da dor, a evolução no tempo, se essa dor, além de ser aguda ou crônica, se melhora ou piora com alguma ingestão de alguma coisa, a posição que adota o corpo, se ela nos acorda durante o sono, se ela tem a ver com estresse, piora ou melhora, se já amanhece doendo ou dói depois que anda. Isso tudo precisa ser avaliado para poder ter uma ideia da classificação e raciocinar essa dor e a sua causa. E esse esquema é muito interessante porque ele nos ajuda a pensar a fisiopatologia desse estímulo doloroso, que começa ali com um exemplo de um fogo, que é o estímulo externo que nos atinge, que vem até o corpo e nos incomoda e alcança os nossos aferentes primários que estão ali com as suas extremidades esperando um estímulo chegar até eles. A transdução é quando transforma esse estímulo externo em um sinal elétrico, no sinal que vai caminhar por uma fibra, que isso aí se chama transmissão desse sinal, né? Vai caminhar por uma fibra nervosa. Como ela é uma terminação axônica, ela se dirige em relação ao seu núcleo, esse núcleo celular, né, o núcleo desse neurônio, se encontra nos gânglios sensitivos da raiz dorsal, né, próximos à medula, e ali eles entram para a medula e no corno posterior da medula sofre modulações e tanto que pode intensificar quanto reduzir esse estímulo, né? E dali de forma cruzada via ascendente até tronco cerebral, tálamo e córtex cerebral. É uma sensibilidade, né, é um dos estímulos sensitivos, e tem outros que não são propriamente a dor em si, né, mas que são também percebidos e levados até o cérebro também por caminhos semelhantes a esse que eu citei em relação à dor. Os aferentes primários são os responsáveis, então, por levar esses estímulos sensitivos ao cérebro. Os receptores de dor, né, tem alguns exemplos aqui, que são os corpúsculos, né, corpúsculo de Krause, corpúsculo de Ruffini, de Vater-Pacini, de Meissner. E eles fazem o quê? Eles fazem a transdução. Eles estão aptos a receber um estímulo externo, que seja tato, pressão profunda, frio, calor, e transforma esse estímulo em um sinal elétrico que caminha por uma fibra. Para terem uma ideia, tem um livro de Alan Fenn só sobre nociceptores, ele tem 106 páginas e fala detalhadamente de todos os nociceptores, aferentes primários, né, e toda a função e classificação deles. É muito detalhada e longa a explicação deles sobre os nociceptores e destaca aqui na parte 3 os TRP, né, os receptores de potencial transitório, que são muito importantes. O TRP V1, V2, V3, V4, A1, M8 são os que destacam a transdução do sinal do nociceptor. E os canais controlados por voltagem, né? Temos aí os de sódio, né, ligados ao íon sódio, tem os envolvidos com voltagem também pelo potássio, e ainda os de cátio controlados pelo nucleotídeo cíclico ativado, o HCN. E também tem várias alterações e
interesses, né, relacionados aos neurotransmissores nas terminações pré-sinápticas. Aí a lista enorme deles aí, né, receptores de serotonina, receptores sensíveis ao ácido, né, um baixo pH, alta concentração de H+, estimula esses receptores. E tem receptores acoplados à proteína G, receptores ligados à prostaciclina, ligado ao potássio, ao canal de potássio, né, que se abre enquanto são estimulados. Aí mais outra lista aí enorme de vários receptores e vários canais que sofrem interferência e se abrem para que íons e substâncias passem, gerando um estímulo que segue por uma fibra logo a seguir. Então, outro conjunto de receptores, e aí estão os TRP, então são os receptores de potencial transitório, a melastatina, que é o M8, e os vaniloides, né, são os V, TRPV, são os vaniloides de 1, 2, 3, 4, e o M8, que é a melastatina 8, que se destaca também. Tem grande importância no nosso estudo em relação principalmente aos medicamentos. Além deles, os mediadores químicos que são liberados, né, ou em sítios de estimulação, no momento onde ocorre a chegada do estímulo da dor, ou em situações onde ocorre a transdução, ou em situações que ocorre a modulação e transmissão em fenda sináptica. Então, vários mediadores químicos são eles. Essa lista aqui é de mediadores químicos, você pode perceber, tem vários. E temos uns que se destacam, né? E que sofrem bastante interferência. Aqui tem o COX, por exemplo. Ele está aqui o COX, né, a ciclooxigenase, é um dos mediadores químicos que sofre ação de medicamentos. A ECA é uma mediadora. O GABA é importantíssimo mediador químico. E aí por aí temos muitos outros aí também, né? E aí tem um esquema mostrando como seria um TRP. E a localização na membrana e o objetivo dele de, como um canal, deixar passar alguma substância, né? E aqui um outro esquema mostrando a membrana celular com vários receptores de membrana aqui, né? Vários TRP, o V1, o A1, o V4, o de ácido, e o de bradicinina, de prostaglandina. E aqui um esquema de como que ocorre, então, essa transdução do sinal. Então, falando de transdução, nós vamos logo a seguir falar de transmissão. Então aqui um esqueminha também falando, né, de uma lesão tecidual, né, uma pele sendo perfurada por um corpo estranho. Aqui nós temos liberação de substâncias no local da lesão, e entra aí bradicinina, histamina liberada, né, no local, a prostaglandina, o próprio potássio, né, extravasado na lesão tecidual, ajudam a fazer a transdução, disparar o sinal nocivo que serve por uma fibra. Ele seguindo pela fibra, como eu disse, chega até o gânglio da raiz dorsal, da raiz sensitiva dorsal, e também tem a substância P, que pode vir de lesões de vaso sanguíneo também, e chegam até o cone posterior da medula espinhal. Essas fibras que fazem a transmissão, depois que recebe o sinal que passou pela transdução do estímulo, né, são fibras nervosas, são axônios, né, que estão em direção ao núcleo dessas células. Aí tem fibras C, A, delta, A, beta e A alfa. Destaca aqui a importância para a dor as fibras mais finas. Então esse esquema aqui é interessantíssimo. A gente vê aqui o momento em que o local onde ocorre a lesão, ocorre o estímulo, né, a injúria, né, ou o calor, ou uma substância que tem receptor próprio para ela. A capsaicina, por exemplo, tem receptor próprio para ela e sabe quando ela está tocando aquele lugar ali, vai estimular.
e houve a transdução, esse estímulo segue por um nervo periférico, que aqui tem esquematicamente a fibra amielinizada, que é a fibra C fininha, uma fibra mais grossa, mielinizada, que é a fibra A-beta, e uma fibra fina mielinizada, que é a A-delta. Então, a gente vai destacar aqui nossa preocupação em relação aos estímulos que são carregados pelas fibras finas, levados então ao gânglio sensitivo da raiz dorsal, passam por ele, chegam até o côno posterior da medula, dali de forma cruzada os tratos ascendentes, as vias ascendentes, a via mais lateral, a neoespinotalâmica, e as duas mediais mais centrais, né, mais próxima à linha mediana do corpo, o trato espinotalâmico e paleoespinotalâmico. E interessante perceber que a mais lateral chega rapidamente até córtex de forma mais direta, com menos sinapses, então um estímulo mais preciso, mais localizado, e as laterais e as medianas, né, as duas outras, sofrem mais sinapse, tem mais lentidão para chegar, e sofre mais interferência do sistema talâmico e reticular e límbico, né? Então, o estímulo é gerado, né, e conduzido pelas fibras, e chegando até o gânglio dorsal sensitivo, chega até a medula, e depois formação reticular, tálamo e córtex. Lá na medula, né, no côno posterior da medula, tem as lâminas subdividindo o côno posterior, e teremos aí atenção para a lâmina 1 e a lâmina 5, onde as fibras finas irão chegar, tanto C quanto alfa, A, delta. E ainda teremos estímulos, né, de inervação nociceptiva e não nociceptiva, que se encontra numa mesma faixa de uma lâmina de neurônios. Esses neurônios que ficam responsáveis por receber estímulos de dor, tanto quanto aqueles que não são de dor, sensitivos não dolorosos, são chamados de neurônios de largo espectro, esses neurônios de faixa dinâmica ampla, esses WDR. Esses neurônios, eles têm uma função importante na modulação. E eles dão origem à fibra espinotalâmica e espino reticular responsável pela projeção, né, da estimulação para troncos e tálamo, como aquele mesmo desenho já mostrou. Então, as vias neoespinotalâmicas se projetam, aquela mais lateral, se projeta para o núcleo vento posterolateral do tálamo e daí para o córtex, e elas são oligossintomáticas, como eu já havia dito, então elas têm uma passagem mais direta até o córtex, então sofre menos modulação inibitória e estão relacionadas com essa percepção da dor de forma mais precisa e com uma análise mais cognitiva, com mais lucidez e precisão. E então ela está aqui a mais lateral, neoespinotalâmica, chega até córtex. E a paleoespinotalâmica e espino reticular são fibras que têm uma semelhança de função e que passam então pela formação reticular, fazem múltiplas sinapses e chegam até a zona reticular central do tegumento em torno da aqueduto Silvius, na área periventricular do hipotálamo e no centro mediano, principalmente intralaminares do tálamo, e depois chegam ao neocórtex frontal, sistema límbico, e tem então uma participação, né, com múltiplos momentos de sinapse, que isso atrasa, né, a subida desse estímulo, e ela então é indireta e está muito mais sensível à modulação e tem mais intimamente relação com o sistema da consciência, de memórias e de emoção e de preparo prévio do indivíduo para a dor, como aqueles fatos que nós citamos lá na classificação da dor de sexo, idade, raça, formação religiosa, espiritualizada ou não, né? E tem muito a ver com a parte emocional da dor relacionada ao sistema límbico, né? E até comportamento psicomotor. Então, lembrando aqui, vocês podem ver as duas linhas de dentro mais medianas que chegam até ao sistema límbico.
As vias da dor estão relacionadas também com um certo limiar de disparo. Esse limiar não é um aparelhinho único, mas ele sofre interferência. Mas, resumido, esse limiar ele acaba surgindo do equilíbrio de ação de vários mediadores pró-inflamatórios, que são os halogênicos, e os mediadores anti-inflamatórios, né, os opioides periféricos, por exemplo, né? E isso tem um equilíbrio que pode limitar a transdução e a transmissão de estímulo doloroso. E a nível de modulação. Então, não é um ponto único exato onde existe o controlador do limiar de dor. Ele não está especificamente em um lugar, mas ele existe em nível periférico e em nível central. E essas substâncias neuromediadoras estão responsáveis pela hiperalgesia, por exemplo, né? A hiperestesia ou a hiperalgesia primária, que pode ocorrer com facilidade, aí, aumentando então essa possibilidade de sentir dor, reduzindo o limiar de excitabilidade da dor ou desencadeando o estímulo em si. Então, a modulação local, né, periférica de nociceptores, né, pode quimicamente por mediadores, né, tem várias terminações, mas se destacam aí as prostaglandinas, o TNF, a bradicinina, a substância P, que estão ligadas aí com a indução da hiperestesia ou a hiperalgesia primária. E a nível medular, a nível espinhal também existe modulação, uma modulação inibitória poderia ser feita através da transmissão do impulso entre os eferentes primários e os neurônios da lâmina 1 e 5, como já dissemos, né, no cone posterior da medula. E aí a importância é do glutamato, né, é mediada pelo glutamato, responsável pela transmissão excitatória nociceptiva, e a substância P, que atua como neuromoduladora da pós-sináptica. E a transmissão desse sinal é modulada por mecanismos inibitórios e facilitadores, tanto a nível espinhal e reticular, na altura da formação reticular no mesencéfalo. Ao nível segmentar, temos aferentes não nociceptivos que recebem estímulos não dolorosos, que fazem a transdução desses estímulos não dolorosos e são transmitidos por fibras grossas, não são a fibra C nem a delta, e são levados então até neurônios inibitórios, a lâmina 2 e 3, que bem próximo da lâmina 1 e 5, e ali recebe então uma forma de modular e diminuir esse estímulo doloroso, às vezes aumentando o limiar. E o sistema central inibitório também pode acontecer a nível de formação reticular, aonde nos núcleos ali perto de aqueduto e no bulbo ali próximo ao locus ceruleus, inibição de sinapse nociceptiva da substância cinzenta espinhal. Então, essa informação vindo do cérebro até a medula, modulando, pode ser feito por mecanismo opioide dependente, né, mediado por serotonina, dinorfina e metencefalina, o mecanismo não opioide, mediado por noradrenalina. Aí, no caso aí, não pode confundir a ação da noradrenalina envolvida lá na dor regional, num membro de forma periférica, mas a noradrenalina atuando num inibidor de modulação da dor a nível central. E a acetilcolina controla a excitabilidade da sinapse nociceptiva medular, regula o acesso da informação nociceptiva ao sistema nervoso central, bloqueando a entrada de estímulos não nociceptivos e regulando a sensibilidade dessas sinapses. Então, denominando o chamado limiar medular a estimulação dolorosa. Então, é um outro momento em que existe um limiar de dor aí, não periférico, né? Então, o sistema central é eferente facilitador. Então, a formação reticular é mediada por colecistocinina e o óxido nítrico, que exerce uma influência antagônica. Então, ele aí vai facilitar a passagem da dor. Então, a formação reticular, que está envolvida com a sala, que está envolvida com o sistema logo abaixo, logo acima dela, o sistema límbico e tálamo, que tem envolvimento com a memória, com a emoção, com sentimentos.
corpos, também está ligado com a ativação cerebral e está também envolvida com uma parte em facilitar a passagem de estímulo de dor e outra inibir a passagem de estímulo de dor. E o mecanismo aí é bem complexo nessa via excitatória, né? E aí entra glutamato e os canais NMDA dependentes de glutamato. Então, o mecanismo é complexo, envolve o AMPA, o NMDA e os metabolotrópicos, né? Os dois primeiros são ligados ao canal iônico e tanto o de sódio quanto o de cálcio, né? O cálcio NMDA, o sódio AMPA e o metabotrópico, né, ligado à proteína G e à fosfolipase C da membrana. Aqui então, só para ver na figurinha aqui, essa linha verde azulada, descendo do sistema límbico, descendo das estruturas ao nível de tálamo, no núcleo intralaminar, talâmicos, né, passando a área periaqueductal, né, e descendo pela formação reticular e chegando até as lâminas do corno posterior da medula, aonde chegam as fibras que vêm transmitindo o estímulo doloroso. É ali que ocorre essa modulação. Então, a liberação repetitiva, por exemplo, de substância P, glutamato, por um estímulo doloroso, tem um estímulo doloroso ali, repetitivo, e fazendo a liberação de esses moduladores químicos de forma repetitiva também, com sequência, né? Então, isso provoca o quê? Provoca uma despolarização prolongada de membrana desses neurônios espinhais, os chamados WDR e na lâmina 1, então a lâmina 5 e a lâmina 1, o que deslocam os íons de magnésio do canal de cálcio dos receptores NMDA. Então o magnésio ele ajuda a controlar a entrada de cálcio. Se eu desloco o magnésio, a entrada de cálcio fica aumentada e fica muito potencializada. Então, ativando esse receptor NMDA com muito mais potência e gera grande fluxo de cálcio. E as proteínas quinases responsáveis pela fosforilação e ativação de canal de cálcio, do canal iônico, ligados ao sódio, o AMPA. Aumenta a produção de óxido nítrico, que estimula a liberação de glutamato. Aí você tem longas e sustentadas despolarizações, chamada potenciação de longa duração, né? E isso aí leva a um fenômeno de disparo repetitivo de neurônios nociceptivos espinhais, também conhecido como INDAP. E o estímulo doloroso, que antes provocava uma dor de 0 a 10, o mesmo estímulo, que não muda nada, provocava uma dor de 0 a 10 de 1 ou 2, ele passa a ter uma dor de 0 a 10, 4, 5, e quanto mais ele repete, a intensidade percebida de dor vai aumentando. E aí temos aí ainda estudos mais recentes que ainda não chegaram a ser úteis para a prática do dia a dia da medicina, mas ligados a proto-oncogenes, né, que vão modular e fazer a neuroplasticidade. Isso aí é muito importante a gente entender isso melhor, para que a gente pode usar isso na prática, né? Então, nós temos aí um grande aprendizado ainda pela frente relacionado aos proto-oncogenes. E essa plástica neuronal duradoura e persistente, às vezes a pessoa fica sentindo dor espontânea, né? Não precisa de nada de estímulo mais, né? Esses neurônios ficam hipersensíveis e bastante alterados na sua capacidade de trabalho. O tratamento da dor, de uma maneira mais rápida, nosso tempo já está até acabando. Foi me pedir aqui para identificar de forma mais precisa em relação ao tratamento da dor nociceptiva. Eu creio que outro palestrante vai abordar com mais calma
tratamento da dor neuropática. Então, de acordo com a escala da OMS, retirado do material do Ministério da Saúde, a dor classificada, né, para poder ser abordada em relação ao seu tratamento, em 3 degraus, né, 1, 2 e 3, e uma dor leve no primeiro, moderada no segundo, uma dor intensa no terceiro. E o que eu iria usar em cada momento desse aí como droga, né, principalmente em pronto atendimento, em UPA, em dor aguda. Então inicia essa analgesia ou com paracetamol, ou AS, ou dipirona, que são analgésicos comuns, né, que de uso primário, né? Pode aumentar essa dose dele, geralmente a gente fica em doses menores, a gente pode aumentar essa dose no primeiro uso, né, até conseguir o alívio. Se não tiver alívio, a dor classificada como moderada no seu segundo degrau, então a gente pode associar então as drogas do primeiro degrau com outras drogas, né, que irão potenciar esse efeito, né? Então a codeína, por exemplo, ou o tramadol, e são opioides fracos, né? E se ainda persistir e continuar sentindo dor, o degrau terceiro, né? Tratamento de dor intensa, aí preconiza o uso de morfina, e nesse caso, pode ter ainda início de administração por via oral, se não for o caso, depois administra endovenoso, né? E é bom reavaliar esse paciente, se tratando de dor aguda, avaliar esse paciente do ponto de vista de dor aguda, em relação à evolução e o que pode ser feito para ele logo a seguir em relação à causa da dor e se ainda persiste a dor ou não. Ainda existe tratamento, mesmo para dor aguda, não medicamentoso. Aí eu peguei um trabalho muito interessante que fala, um trabalho de mestrado muito interessante de terapias não medicamentosas para dor, né, que envolve várias abordagens e eletroestimulação, massagem, acupuntura, massoterapia, hipnose, terapia cognitivo-comportamental, tanto para dor aguda como dor crônica. E várias oportunidades de abordagem da dor de forma não medicamentosa. Eu gostaria só de finalizar, então, o prazo é curto, mas a gente se esforça para não ultrapassá-lo muito. A gente tem dois, para concluir rapidamente, dois, né, fatores fundamentais, então, envolvidos nessa questão da dor. A agressão, né, que determina a intensidade e a extensão da dor e funciona como um estímulo, né, da ativação da via nociceptiva, né, em condições normais. A gente precisa identificar a agressão e tratá-la, né? A dor tem esse objetivo. E temos ainda a sensibilidade, que modula a reatividade dos nociceptores e das sinapses centrais, né, ao estímulo nociceptivo aferente, né? E depende de mecanismos inibitórios e facilitadores locais e espinhais, como eu disse, modulação a nível de transdução e transmissão, e central a nível de medula e a nível de formação reticular. O sistema nervoso, em relação à estimulação nociceptiva, é capaz de se adaptar funcionalmente de maneira temporária ou até permanentemente pela plasticidade, ajustando sua sensibilidade a estímulos nociceptivos, né, e tornando-se mais ou menos sensível à dor ao longo do tempo, né, ao passar do tempo. A dor pode se tornar tolerável ou passar a ser insuportável. Pode existir um equilíbrio, né, ao longo da via, né, entre esses excitatórios nociceptivos e os aferentes não nociceptivos e inibitórios. E esse equilíbrio seria o demarcador do limiar de cada um de nós. A ruptura desse equilíbrio, né, quer pelo desenvolvimento de hipersensibilidade das sinapses excitatórias nociceptivas, ou pela redução da estimulação não nociceptiva concorrente, então no caso aí dos outros estímulos que concorrem
pela mesma chegada de estímulo no nível de cone posterior da medula, ou até mesmo pela falência de sinapses inibitórias, né? Então, se eu tenho as minhas regulações inibitórias se enfraquecem ou perdem neuroimediadores e passam a trabalhar com menos intensidade, isso pode determinar o aparecimento de hiperatividade nociceptiva central, e hiperestesia e centralização da dor. Aí vem aquela questão da abordagem da dor crônica neuropática, que é outro tema também interessante e prolongado. Eu agradeço, então, novamente a Associação Médica, a professora Karina, e a presença de todos nessa aula de introdução à classificação e fisiopatologia da dor. Um abraço a todos, muito obrigado. Agora, porque o seu